Annyeonghaseyo, cientistas, Giminamiyeyo. Meu nome é Guilherme, bem-vinda, bem-vindo ao canal mais pop que K-pop. E hoje a gente começa uma série Perguntas para a Doutora, de Inteligência Artificial. Para esse episódio especial, chamei a Vivi Mota. Olá! Muito obrigado. Sempre um grande prazer. E aqui eu venho acompanhada de cachorros. Caído. Bom, dormindo. Então vamos lá, vamos direto para as perguntas que as pessoas tinham. Perguntei no Twitter o que vocês gostariam de perguntar para uma doutora em inteligência artificial. E nós temos aqui a primeira. Em quanto tempo teremos um cenário estilo do filme Her? Olha, Her. A ideia da Her é que ela consegue... ela é uma super assistente, então ela é uma Alexa, uma Siri, uma assistente da Google, que eu acho que assistente da Google não tem um nome, não tenho certeza, mas é um OK Google, muito mais evoluída. Isso a gente já tem. Esse cenário já é, né, já tá aqui estabelecido, a gente já consegue falar assim, ô dona assistente, faz alguma coisa pra mim. Só que ela consegue personalizar muito e ela começa a ser senciente, ou seja, ela começa a ter noção que ela é um ser artificial. Essa parte eu vou colocar um tempo infinito, porque eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá. O resto a gente já chegou, mas ela ter senciência, ela saber isso, ela atingir a singularidade, eu acho um pouco mais difícil. Mas se apaixonar por ela, aí eu acho possível. Eu acho, uma das coisas que eu acho muito legal do filme, eu tinha acabado de fazer um filme de um curso de filosofia na época, e essas questões do né, o que é o amor e por quem a gente se apaixona é incrível. Uma inteligência artificial poderá se apaixonar? É o outro lado agora. Bonito isso. A pergunta, eu acho, antes disso é o que é o amor? O que é se apaixonar? E se a gente consegue codificar isso? Porque se nem a gente sabe o que é o amor, como é que a gente vai falar que a máquina pode se apaixonar? E agora, hein? Mas quem vai arriscar codificar o que é o amor? Deixa aí nos seus comentários qual é o código do amor. Código do amor. Gostei, você parece... Nossa, parece um programa, né? Código do amor. Esse é 11h30 da noite, não passa às 8 da noite. Não. Esse é complicado. Ups. Vamos ver. O que mais que temos aqui? E a próxima, J. Van Melis Juliano perguntando, máquinas sonham? Nossa, que bonito isso. Máquinas sonham. Aí vamos ver de novo, né? O que é o sonhar? Perguntar pro Sandman, que é o dono do Reino dos Sonhos. Olha, sonhar. A gente tem algumas redes neurais, que a gente chama de GANs, que são as redes generativas, que elas geram coisas, e elas geram coisas muito parecidas com o real. E a gente tem um dos termos que a gente usa, que é a rede está sonhando. Mas, na verdade, o termo mais correto é que ela está alucinando, né? Que ela começa a extrapolar o que ela está aprendendo e fazendo coisas. Não sei se isso seria um sonhar, né? De verdade, igual a gente. Porque o sonhar nosso é meio que a gente relembrando certas coisas que a gente viveu naquele dia, né? Só que de uma maneira completamente desconexa. Às vezes tem até alguma coisa, mas normalmente é mais desconexo. Então, não sei se sonhar, mas uma coisa próxima a alucinar mesmo. Extrapolar as coisas que ela pensou. Que já é impressionante. Entre aspas. Né? Já é muito. E do sonho, eu não sei qual é a situação atual, as profissionais do sonho comentarão pra gente. Eu lembro de uma vez, algum comentário do tipo, o sonho é uma forma do nosso cérebro nos preparar para certas situações. Então, é uma simulação de alguma coisa, sabe? Ele pega e simula uma situação pra gente meio que se preparar para aquilo. Eu lembro de alguma coisa do gênero. E aí, pensando assim, se for isso, mas eu não sei se é algo nisso, se é isso, pode que acho que é um pouco da teoria da evolução, né? Por que a gente sonha, algo do gênero, parecia ser alguma coisa assim. Se for alguma coisa do gênero, aí tá me lembrando o aprendizado reinforcement learning, esqueci o termo, nem em inglês lembrei. É por reforço mesmo. Por reforço, tá lá reforçando. Pode ser. Se a Joana me responder minha cartinha, eu vou não sei o que, lá simulando na minha cabeça. Pode ser, nesse sentido, pode ser, que aí você tá por reforço, reinforcement, né? Você tá reforçando aquele aprendizado. Talvez no sentido mais literal do sonhar e não necessariamente no sentido físico da coisa. Entendi, também. Legal, vamos lá. Error loading tweet. Alguém que apagou o tweet. Renato, você realmente sabe o que está fazendo?
Eu acho que aqui o Renato entendeu que a gente ia conversar com a inteligência artificial, mas nós estamos conversando com a doutora em inteligência artificial. Então, responde como você preferir, como você, como doutora da área ou como a inteligência artificial. Alguém sabe realmente o que está fazendo? Fica aí, o questionamento. Eu acho que ninguém sabe o que está realmente fazendo. Nem a IA, nem a gente. Legal. Próxima, diamante de mendigo. Como tirar o enviesamento de um algoritmo que entra em contato com a internet e se torna racista, punitivista, etc. Começou leve, ficou pesado. Nossa, excelente essa pergunta, excelente. Rapaz, se eu der essa resposta, a gente resolve todos os problemas da humanidade, né? Mas a gente tem estratégias. Por que acontece? Por mais que a gente fala que a IA é racista, que o algoritmo é preconceituoso, na verdade, todos esses algoritmos, essas IAs, essas redes neurais, foram criadas por pessoas. E elas foram treinadas também em bases de dados criadas por pessoas. Então, formas de resolver viés de dados, principalmente com essas questões do aprendizado, são várias. Uma delas é, no seu time de criação, ser um time muito diverso. Porque quanto mais diversidade você tem no time, mais questões você consegue pegar e responder. Então, se você tem um time assim, que é diversidade mesmo, diversidade de gênero, de raça, de etnia, de tudo. Raça, né? Fica aí o questionamento se raça realmente existe, mas etnia, gênero, sexualidade, orientação sexual, etc. Por quê? Você consegue pegar detalhezinhos que provavelmente uma equipe só de status quo não pegaria. Isso também quando a gente está criando uma base de dados, porque a maioria desses problemas que a gente viu são porque a gente treinou o algoritmo dentro de uma base que não tinha nada de diversa e tentou adaptar ela para o mundo real, para a nossa realidade. Então também vai disso, de lá atrás, lá na criação do dado, você também ter uma equipe que consiga pensar de maneira diversa para poder fazer isso. Então, isso tudo é um grande bolo de coisas que você pode fazer. E você também pode tentar mudar a sociedade. É uma questão. É o que a gente vem tentando. Que quem acompanha vocês no Instagram, YouTube, etc., vê essa discussão e essa questão bem frequente, né? Exato. Quem quiser saber mais lá, a gente tem tido várias conversas sobre ética e tudo, que é uma área que está crescendo só agora, sabe? A gente tem muitas questões problemáticas que aconteceram com não vou dizer uso indiscriminado, mas com o aumento do uso da IA e de redes neurais, que justamente por ser uma área que ainda está muito ligada no status quo, sabe? Que está sendo gerida por sempre homens brancos do Vale do Silício, ainda está complicada essa situação. Então, lá no Peixe Babel a gente tenta discutir mais sobre isso. Fique ligado. Legal. Vamos lá. Carlos Clay, como está a questão da legislação para problemas que ainda não existem, como a ética através de IA, que acho que é um problema que já existe, né? Afinal, você acabou de citá-lo. Se em um acidente de risco iminente de morte, quem o carro deve priorizar? Passageiro ou o pedestre? Essa questão eu tenho desde criança. É o dilema do bonde lá, né? Foi por esse caminho, foi pro caminho. Como tá a legislação? Mas não tá. Principalmente aqui no Brasil a gente não tem nada. Agora que a gente está começando uma discussão maior sobre legislação de dados, assim, dos dados, né? Vendo que dado realmente é uma coisa importante, mas de uso de IA, de regulamentação disso, tá muito incipiente ainda. Como a gente não tem tudo rolando já, né? Sendo utilizado livremente, ainda é muita discussão, e discussão ainda na filosofia, no direito, ainda muito longe de chegar na gente, apesar que o correto seria todo mundo estar conversando, né? Tecnologia conversando com o direito, conversando com as sociais, conversando com todo mundo. Afinal, né? Se você quer tomar uma decisão para a sociedade, você tem que conversar com tudo que envolve a sociedade. Agora, legislação disso, rapaz, tem ainda não. E eu não sei quem que ele priorizaria. Muito difícil, muito difícil essa. Beleza. O Cassius, inteligência artificial é realmente um bando de fielzes? Você falar isso perto de alguém, de pessoas
mais conservadoras quanto a IA, você vai apanhar, rapaz. Depende do algoritmo. Alguns são muitos if-else, mas não é só if-else, porque se você pensar numa... Tem for também. Tem for. Tem if, tem else, tem for. No final das contas é só um algoritmo. Então, se a gente for pensar assim, tem if, tem else, tem for. Então, não é só isso. Tem todas as estruturas de dados. Mas é um código. No final das contas, ela é um código. Então, da maneira mais direta, zoando essa máxima, um bando de if, de else e de for. Talvez a pessoa fuja do for com uma recursãozinha. Pode ser também. Pode usar o while também. Ó, tá vendo? Então, por que não? Complicou. Beleza. Então, vamos lá. Mas a gente tem aqui, Marco. Como faço para criar um IA que joga Tibia para mim? Acho que é uma pergunta. Olha, gostei. Vamos lembrar, o Tibia... Nossa, de que ano que é o Tibia, hein? Década de 90. Nem sei, viu? Eu acho que é década de 90. 97. Mas você pode criar uma IA. 97 aí, ó. Olha. Nossa. Uma IA que joga Tibia. Eu não lembro quais eram o que a gente tinha que fazer no Tibia. Eu sei que você tinha que andar. Aí nisso você já tem bastante algoritmo de IA para calcular caminho. Eu não lembro o que mais que tinha. Provavelmente você tinha que lutar com alguém. Então, ó, você já usa um algoritmo de IA para calcular o seu caminho. E você calcula o caminho mínimo até o inimigo. Quando você chegar no inimigo, você pode usar uma funçãozinha objetivo para otimizar o dano no inimigo e minimizar o seu dano. Então, mais um algoritmozinho que dá para usar. O que mais que tem que fazer no Tibia? Vamos descobrir. Eu não lembro mais o que tinha que fazer, mas ó, com esses dois algoritmos desses, eu acho que você consegue jogar Tibia. Bacana. Dá para jogar, não dá para ganhar. Ele falou, né? Ele pediu para jogar. Ah, não, mas aí... Não pediu para ganhar. Ele pediu para jogar. Tá ótimo. Beleza. Do Marco, ponto A ao ponto B a gente chega. Lucas Macedo, os mínimos locais são tão bons quanto os mínimos globais? Nossa, que profundo isso, né? E você tem que perguntar para uma professora de matemática. Eu acho que é o ideal. Acho que é o único caminho. Vamos lá, o mais que a gente tem. Pergunta para matemaníaca. Manda essa pergunta para matemaníaca. Legal. Wellington Nogueira. O setor financeiro tem muito receio de usar Deep Learning em decisões financeiras. Isso aí. Ela considera que esse medo vem de os analistas financeiros descobrirem que a inteligência artificial consegue tomar decisões melhores que eles? Nossa. Primeiro ponto... a parte financeira, eu não sou pessoa que entende muito de parte financeira, não. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o IA nunca pode tomar decisão sozinha. A gente não chegou nesse ponto. Sempre que uma rede, né, ou um algoritmo de IA toma uma decisão, eu acredito que ainda tem que ter um ser humano na ponta para ver se aquela decisão faz sentido. Então, não é para ter medo de usar, né? É só você ter alguém que entenda, pelo menos, o que está sendo feito, né? Quais são as coisas que estão acontecendo lá dentro, pelo menos um pouquinho, né? Que a gente não consegue ainda entender tudo, mas a gente consegue entender pelo menos um pouco da base e ter alguém na ponta para ver se aquela decisão fez sentido, se era a melhor de todos. Então, assim, se você tem alguém na ponta, eu acho que você perde o medo. Eu não sei como funciona o quant trading, né? Sei lá como é que fala, de volumes altos de transações em que tá todo instante lá transacionando a rodo. Eu não sei se é Deep Learning que eles usam, porque ele citou Deep Learning, né? Eu não sei se é Deep Learning. Eu também não sei. O que eu não sei. Porque assim, com certeza, se for só fazer conta, etc., ele vai fazer mais rápido que a gente, né? Você coloca a funçãozinha objetivo lá e vai fazer mais rápido que a gente, mas se aquilo era a melhor solução ou não... Isso claramente não é uma resposta. Dado os resultados do mercado financeiro em geral, acho que não tem resposta. Acho que não. Mas bora lá. Próximo. Leonardo Guerra. O risco das máquinas dominarem a humanidade é real? Tinha demorado para vir essa. Tava demorando. Achei que ia ser a primeira. Olha, eu não estou com a minha camisa aqui, mas eu tenho uma camisa dizendo que eu não acredito nos humanos. É um ETzinho falando assim, eu não acredito nos humanos. Porque não é o risco de dominar a humanidade. O que a gente tem a gente
vai sendo substituído, pois as coisas vão se automatizando, mas isso acontece desde a Revolução Industrial, né? Então, desde o século XVIII, XIX, essas coisas estão acontecendo. A gente vai automatizando e vai deixando o ser humano livre para fazer outras tarefas que não são tão repetitivas e tal. Obviamente, vem toda uma discussão por trás disso, né? Mas a gente começa isso. Agora, dominar o ser humano, sinceramente, eu acho que a máquina tem mais o que fazer. E o ser humano, se a gente não tomar jeito, a gente acaba com o mundo antes disso acontecer, sabe? A gente já tá rumando num ponto que não vai dar nem tempo da máquina pensar em fazer isso. Aquele infinito não vai chegar, não. Aquele infinito não vai chegar. E um dos pontos principais, né? Eu tava esperando essa questão chegar para eu poder explicar um pouquinho mais. O que a gente tem muito e que funciona muito bem são modelos muito específicos. É um modelo pronto para fazer, é um modelo que serve muito, por exemplo, para processamento de linguagem natural, um modelo muito bom para alguma questão de imagem. A gente não tem o que a gente chama de rede generalista, uma IA generalista que vai resolver tudo. Então a gente tem pequenas IAzinhas, né, pequenas redinhas que vão fazendo cada uma a sua função. Então, para elas todas se juntarem e ser um super cérebro, demora muito ainda. Como você avalia o risco de criarmos uma inteligência artificial muito mais inteligente que nós, e seja o erro no desenho, ela nos manipular? Então agora não é ela controlar o mundo, ela dominar o mundo, ela nos manipular para nos prejudicar, nos induzir ao erro, ou ter uma agenda oculta. Agenda oculta, tá aí. Juntando a pergunta de antes. Primeiro, ela não vai ter isso. Atingir a singularidade não é uma coisa que a gente vai conseguir, talvez não tão cedo, não enquanto a gente tiver esses sistemas que são só especialistas. Mas ser mais inteligente para nos manipular, precisa não. A gente já é manipulado o tempo inteiro por algoritmo muito menos inteligente. Então a gente já é manipulado. Ela só não tem. Aí o ponto não é a IA que está manipulando a gente e não é ela que tem uma agenda oculta. São as pessoas que fazem os algoritmos que têm uma agenda oculta. Então a gente vê o tempo inteiro, por exemplo, estamos aqui, né, nessa rede social que tem vídeos e ele o tempo inteiro tá o quê? Entregando pra gente recomendações. Essas recomendações são todas baseadas em coisas que a gente fez. Ele, de certa forma, já tá manipulando a gente pra gente clicar exatamente onde ele acha que a gente vai clicar, que a gente vai querer. A gente teve, por exemplo, o caso, né, famoso do escândalo do Facebook com a Cambridge Analytica, que eles estavam pegando os dados para manipular as pessoas durante as eleições. Então, assim, não precisa ser muito inteligente, não. Basta uma pessoa que não tá com uma ideia muito boa aí para com o ser humano. A gente já é manipulado o tempo inteiro. Dureza, né? Uma pergunta mais profunda que a outra, assim. Qual o estado da arte em interpretabilidade de modelos de deep learning, do Maurício Anishi? O estado da arte em interpretabilidade? Poxa, vou falar para você olhar os papers da FACT. A FACT é uma conferência que é justamente de fairness, accountability e transparency, né, de justiça, responsabilidade e transparência, e tá tendo bastante trabalho, tanto na parte de interpretabilidade quanto de ética, para esses modelos, porque realmente a gente tem sérios problemas ainda com o deep learning, porque esses modelos, eles cresceram, eles foram ficando gigantes, e a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, ficou meio uma caixinha preta. Então, agora, assim, eu acho que de 2018 para cá que a gente está tendo um movimento maior para poder pensar a respeito disso e abrir essa caixinha preta para poder entender. Então, assim, de estado da arte, eu recomendo olhar os papers da FACT. Tá? Vou pedir pro Gui colocar aqui na descrição, que tá tendo muito trabalho bacana. factconference.org, vamos lembrar. Isso. E eu achei engraçado essa pergunta, porque essa pergunta quem fez foi o Maurício Anishi, que trabalhou com a gente na Alura, e hoje é professor lá na faculdade de Delft, na Holanda, que trabalha com a parte de testes, muita coisa de teste, né, de automatização, de entender trabalho de teste, etc. E a próxima pergunta é, do Marco Aurélio: como faço para criar uma IA que vai fazer testes automatizados na minha aplicação? E essa eu dou a resposta: conversa com o Maurício Anishi, que está logo ali em cima. Ele sabe isso porque ele trabalha também com inteligência artificial para testes automatizados. Pode ser assim? Podemos ficar com essa? Eu achei perfeito. Tá ótimo aí. Parece combinado. Melhor uma pessoa que foi combinado. Parece até que você pegou e ordenou esses tweets, rapaz. Eu ordenei por ordem alfabética. Vamos lá.
Essa próxima é uma daquelas que eu acho que ficou uma pergunta, a pessoa, não sei se ela entendeu direito para quem era a pergunta, você responde como você quiser. Você é feliz? Por quê? Olha, sou feliz apesar de tudo. Felicidade não é um estado 100%, você não precisa estar feliz o tempo inteiro, mas eu tenho mais momentos felizes do que tristes. Ficou bonito, né? Tá. E você? Você é feliz? Retornou. E o próximo, João Ataíde. Qual a previsão para as redes neurais quânticas vão entrar em produção? Conceitue e justifique sua resposta. A doutora, né? A gente pede para justificar. Conceitue e justifique. Doutor, a gente tem nossas dúvidas. Brincadeira, vamos lá, não precisa justificar, é só... Rapaz... Eu nem sei o que é isso. Cara, eu nem sei também. Eu tô pra te falar que eu não sei, não. Eu sei que a IBM tem uns trabalhos muito bacanas na parte de criar... da criação do computador quântico, né, dessa ideia da gente ter 1 e 0 ao mesmo tempo, mas eu fico um pouco com medo se rede neural quântica é realmente algo que possa existir ou se é o uso inadequado da palavra quântica. Tipo coach. Tipo coach, sabe? Eu não sei. Entendi, eu também nunca tinha escutado falar. Né? Talvez tem o Wikipedia, exista, né? Desculpa uma aí. página muito pequena no Wikipedia, talvez se tem alguma ideiazinha aí rolando. Talvez seja uma coisa que ainda está embrionada demais. Porque faz sentido, né? Porque essa ideia de você trabalhar... Porque a rede neural nada mais é do que você trabalhar de uma maneira bem tosca, que uma rede neural, no final das contas, você está tentando resolver uma funçãozinha objetivo, né? Quando a gente trabalha com neurônio, é uma funçãozinha que a gente está fazendo. E se a gente pega isso e transforma no tal do bit quântico, né, que a gente trabalha, o quantum bit, eu acredito que faça sentido teórico sim, com certeza, né, os qubits lá, os qubits, mas eu não tenho a menor ideia se a gente já tem alguma coisa pronta nessa área. Beleza. Fica aí o questionamento, vou pesquisar depois isso. Tá ótimo, também dá uma olhada. Letícia, essa daqui também tinha gostado. Não é uma pergunta bizarra, mas tenho curiosidade em saber sobre as aplicações de AI em contextos jurídicos e em sistemas de governo, exemplos de uso e projetos bacanas ao redor do mundo. Forte abraço. Cara, isso aí eu tava vendo outro dia, que tem, assim, eu não vou saber ao redor do mundo, né, porque o mundo é um pouco grande, mas eu sei que tem bastante coisa para resolução de conflito, porque são problemas que são menores e são problemas que são rápidos, sabe, de serem resolvidos. E que não precisa, para tentar agilizar o processo, para não ter todo, né, ter que se encontrar, etc. Eu sei que para resolução de conflitos tem algumas IAs que fazem leitura, né, usando NLP, né, processamento de linguagem natural, para promover uma saída que possa ser usada para tomar uma decisão. Mas eu sei que é para esses problemas que são mais diretos, que são mais rápidos. Igual tem muita gente que usa já contrato, né, com blockchain, para poder também resolver esse tipo de conflito, né? Porque como é só algo como, a partir de tal data, se você não mandou o dinheiro, você já tem uma multa. Aí é um if, sabe? É um if else, mais direto. Eu sei que tem para isso. E eu sei que aqui no Brasil já tem algumas empresas que usam também, acredito que é ao redor do mundo também. Mas eu sei que é só para esses problemas um pouco mais simples, entre aspas, porque querendo ou não, né, essa parte jurídica é bem complicada, mas eu sei que para resolução de conflito já tem. Legal. E como ela comentou também de governo, vamos pegar uma próxima do governo da Sulu, ela toparia concorrer a um processo eleitoral e aceitaria de boa impeachment? Eu ou a inteligência artificial? Os dois, né? Eu acho que ela sim, cara, porque pensa o seguinte, o computador só faz o que a gente manda. E eu, como eu acredito na democracia, eu aceitaria de bom impeachment. Vamos pro próximo. Estamos na Matrix? O clássico. O clássico, né? Não tinha um jeito de saber se a gente está na Matrix? A Matrix. Tem um teste? Não sei. Teve aquela última vez que acho que o último blá 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 foi quando o Elon Musk comentou que sim, estamos na Matrix, porque estatisticamente a chance é de que sim. Ponto. Então, meio que isso. Mas, não, eu acho que se a gente estivesse na Matrix, a gente tentaria fazer um serviço um pouco melhor do que a gente tem feito. Alguém gastaria mais tempo. Tem uma outra também que eu gostei muito, que é Marco Aurélio. Se eu colocar um monte de IA para trabalhar para mim de graça, será considerado escravidão?
Olha, será? Cara, você sabe que isso é um problema sério ainda que tá em aberto, porque por não ter corpo e eu acho que a gente não considera que o computador cansa, né? E então a gente não paga o computador. Independente, a gente tá usando ele aqui, a gente não paga ele. A gente pagou para tê-lo, né? Mas a gente pagou para a empresa que fez, não para ele. Então, a princípio, não será considerado. Mas será que um dia a IA terá direitos? Eu acho que tem algum seriado, eu não sei se é o Mandalorian ou algum outro do Star Wars, que aborda superficialmente essa questão do preconceito aos robôs, etc. Tem um vídeo no YouTube muito bom sobre isso, depois eu procuro, passo o link aí. Gostei. Ou você pode ler qualquer livro do Asimov, de toda a série de robôs dele, que ele discute muito isso. Ó, não li, não sei. Vamos lá, e a última também é do Marco Aurélio. Será que a IA vai aprender a procrastinar igual aos seres humanos? Olha, se você rodar ela no computador que deve estar com umas 20 abas do Chrome abertas, sim. Ela vai olhar para a RAM, vai falar assim, nossa, mas essa RAM tá tão lotada, né? Poxa, eu vou deixar, não vou lá mais não. Aí ela aprende. A resposta é sim. Afinal, ela aprende com a gente, então... Exato. Não tem como. Legal. Vivi, obrigado. Acho que ajudamos aí as dúvidas de muitas pessoas. Precisando, gente, por favor, mandem mais dúvidas. Se possível, sem noção, porque aí a gente pode extrapolar e zoar mais. Bacana. Obrigadão, pessoal. Obrigado e até a próxima. Obrigada. Até mais. Beijo.